Vamos com a Cris, por gentileza, porque já tem o doutor Vinícius Borba por aqui, mas a gigante Cristina Grêmio também está aqui diariamente no Jornal da Auriverde e agora conversa com você. Bom dia, Cris. Olá, bom dia. Falo hoje de mais um fiasco do desgoverno Lula apenas nesse início de 2025. Primeiro foi a história do Pix, né, a tentativa de controlar até os pequenos empreendedores, os informais, e querer dizer que quem estava discutindo aquilo estava espalhando fake news. Não! Todo mundo entendeu muito bem a estratégia e disse não para o governo. O governo teve que dar um passo atrás, retroceder na ideia e passar aquela vergonha danada aí nos primeiros movimentos grandes de 2025. Na sequência veio essa da última quarta-feira, tentar aumentar o prazo de validade dos alimentos como uma forma de reduzir o preço para que a inflação entre dentro da meta. Estourou a meta, né, governo Lula? Não conseguiu cumprir o prometido no segundo ano de governo. E aí vem tentar jogar para cima dos brasileiros. O pessoal chiou, obviamente, e eles tiveram que retroceder. Olha como é que a coisa se deu. Na manhã de quarta-feira, Rui Costa, ministro do governo Lula, numa entrevista, falou sobre essa proposta e imediatamente as redes sociais começaram a repercutir. Ele não teve tempo nem de se explicar, foi atropelado de um jeito que ele próprio precisou voltar atrás e dizer que não era isso que o governo iria fazer, que isso era só um estudo, enfim. Na verdade, a proposta não é de agora e não é desse governo. A gente precisa dizer com todas as letras, e até eu li a notícia no site O Antagonista, então faço questão de citar, eles resgataram que em 2021, Paulo Guedes, o então ministro da Economia, e a hoje senadora Tereza Cristina, que era ministra da Agricultura de Bolsonaro, já tinham sugerido isso. Não é aumentar o prazo de validade dos alimentos para deixar a saúde das pessoas em risco, mas adotar uma cultura de identificação dos alimentos não perecíveis, aqueles que têm conservantes e tudo mais, parecida com a dos Estados Unidos. Colocar lá que é melhor consumir até a data tal, porque os conservantes eles têm um prazo dão uma duração para o alimento muito maior do que a que está escrita na etiqueta. O problema foi o seguinte: na época, a atual presidente do PT, Gleisi Hoffmann, escreveu o que nas redes sociais que o antagonista resgatou aqui? Não é de hoje o desprezo de Guedes com os pobres, mas a perversidade não tem limites. E ele defende dar resto de comida para quem tem fome. Olha o populismo. Para completar o terror, Tereza Cristina da Agricultura fala em alimentos vencidos. Não basta o vírus e a fome, esse governo é higienista, como se o governo quisesse matar as pessoas mais pobres. Olha o nível da baixaria do discurso de Gleisi Hoffmann, presidente do PT, na época em que esse assunto veio à tona lá em 2021 no governo Bolsonaro. Agora o PT está sugerindo isso. Sinto muito, PT. Vocês têm que pregar uma coisa e praticar a mesma coisa. Não adianta inverter o discurso e querer depois jogar a culpa em outros governos. Se lá atrás era tudo isso aqui, toda essa perversidade que Gleisi Hoffmann prega, por que discutiríamos agora no governo PT? Mas óbvio que já tem gente aí dizendo que é fake news, né, da extrema-direita, que o governo ia aumentar o prazo de validade dos alimentos. Era essa mesma discussão aqui. Então é importante a gente ficar atento com o que é dito também por esses integrantes do governo Lula, por esses nomes, né, os grandes nomes do PT, porque toda hora eles mudam o discurso conforme a conveniência. O que realmente precisa ser dito aqui? Por que as contas do governo Lula estão fora de controle? A dívida do Brasil estourou, o dólar está muito disparado, a economia indo à bancarrota e o governo tendo que falsear esses números de emprego, né, mudar as formas de medir lá no IBGE, aquela velha estratégia suja, porque não aceita parar de esbanjar, não aceita parar com esses 39 ministérios, com essa farra do dinheiro público, com cabides de emprego para tudo que é petista ou satélite do PT para abrigar a companheirada. Tem que apertar o cinto, tem que demitir, tem que fechar ministério, tem que apresentar um ajuste fiscal real para a população brasileira começar a aceitar a medida que for. Ainda mais essas que são bastante polêmicas, né? Volto com vocês no estúdio.